Graça e paz, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Ceissa e estou nesse canal como Atalaia de Cristo para estar falando do amor de Deus. E hoje eu quero estar falando sobre como que uma serva do Senhor deve se vestir. Eu vou estar lendo em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 9 ao 10, que diz assim: quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Amém? Hoje a gente está vendo dentro da casa de Deus que os princípios bíblicos foram tirados em questão das vestes. Hoje a gente está vendo a lascívia se espalhando dentro das igrejas, a sensualidade. Aqui no verso 9, o texto é iniciado com a expressão que do mesmo modo. Então isso demonstra que o assunto que o Senhor irá tratar a partir desse versículo é tão importante, aleluia, glória a Deus, para nós. Porque aqui o Senhor faz uma diligência para nós, servos do Senhor, vir se vestir modestamente. O Espírito de Deus trata então com muita seriedade o modo de viver e de se vestir das filhas de Deus. Primeiro fala sobre a aparência exterior. Parece estranho que o nosso Deus comece pelo exterior, mas é assim porque o Senhor está instruindo as mulheres que fazem profissão de servir a Ele. Então, se esta é a nossa profissão, ou seja, de servir a Deus, se é o nosso ofício, se é o nosso comissionamento, então o nosso exterior deve ser condizente, ou seja, as nossas vestes devem ser adequadas para a profissão que temos de servir ao Senhor. Porque pelas diversas vezes na nossa vida secular reconhecemos a profissão de uma pessoa pela vestimenta dela. Não é mesmo, amadas? Reconhecemos quando é uma aeromoça, ou quando é uma empregada doméstica, ou quando é uma médica. Isso é muito comum. Então, do mesmo modo, se a nossa profissão é de fato servir a Deus, então devemos nos vestir adequadamente. A Bíblia não contém um encarte de modelo de roupas ou ilustrações de moda para nós mulheres de Deus seguirmos. A palavra nos ensina princípios acerca de vários assuntos e sobre esse assunto é que nós iremos falar hoje. Glória a Deus. Hoje no meio da igreja temos aqueles que proíbem certas vestimentas e outros que deixam a critério de cada um. Na verdade, há exageros nos dois grupos. O primeiro grupo coloca um jugo muito pesado sobre seus membros, pois algumas irmãs, por se preocuparem somente com o seu exterior, podem estar expressando uma falsa imagem, quando na verdade no seu interior não são mulheres segundo o padrão de Deus. Se preocupam com o exterior e se esquecem do seu interior como serva do Senhor. O segundo grupo acaba exagerando na indecência das roupas, mas o grande perigo dos que não têm regras é de que muitas vezes não entendem e nem enxergam os princípios que o Senhor estabeleceu acerca da aparência exterior das suas filhas. E que princípios são estes, amadas? Bem, o verso 9 fala em honestidade, que significa pureza, pudor, que significa decência, e modestia, que significa simplicidade. Então, quando vou me vestir, devo ter esses princípios na minha mente e no coração. Aleluia. Então, ou seja, nossas vestes devem ser puras, decentes e simples. Será que estou com aparência de pureza? Será que estou decente? Será que expresso simplicidade? Se a resposta é positiva, então eu estou fardada, como aquelas que têm a profissão de servir a Deus. Esses princípios, amada, é bom que se diga, estão sendo muito desprezados hoje.
Isso porque a moda do mundo tem entrado no corpo de Cristo e isso tem rebaixado o padrão, levando os critérios a ser abaixo daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. O padrão de decência tem sido rebaixado, tem sido extinto, puxando para baixo os decotes e para cima o comprimento das saias. O padrão de pureza tem sido afrouxado. Nunca se viu como está se vendo hoje. Cada vez mais as mulheres estão mostrando sua nudez. Cada vez mais as mulheres estão perdendo o valor feminino através das suas vestes. O diabo ele não tem brincado de ser diabo. O diabo ele tem entrado com tudo para desmoralizar as servas do Senhor. Está virando uma coisa comum. O mundo está aí cheio de modas. O mundo está aí mostrando sua nudez. E o pior de tudo que as igrejas do Senhor também estão trazendo esse costume para dentro da casa dele. Aleluia. Esses costumes exagerados da nudez da mulher. Fora também que os homens também estão andando dessa maneira. A gente está vendo homens pregando a palavra do Senhor com calças coladas, marcando o seu corpo com camisas coladas, mostrando o seu peitoral. E isso está ficando uma bagunça. Podemos observar nos versículos lidos aqui que o nosso Deus quer decência, pureza e simplicidade em nossas vestes. Qual vulgar é uma mulher que se senta e mostra suas coxas, mostra suas partes íntimas? Qual vulgar é aquela que revela parte dos seios por causa dos profundos decotes? Como há sensualidade? A igreja do Senhor está se sensualizando, está com lascívia. E tem roupas que são chamadas tomara que caia. O próprio nome já está dizendo tomara que caia. Será que quando nos vestimos, nos arrumamos, será que estamos agradando a Deus? Será que nós estamos preocupados em honrar a nossa profissão, que é de servir ao Senhor? Um assunto delicado que são as vestes de praias, são as vestes de piscina. Não vou entrar em detalhes, mas devemos nos questionar diante de Deus se nossas roupas de banho correspondem aos princípios bíblicos. Posso dizer que, no geral, a resposta é não. Devemos lembrar que o nosso exemplo não deve ser as filhas das trevas, mas a palavra de Deus. Então, aprofundando um pouco mais, uma mãe que se veste segundo os critérios da palavra, ela irá ensinar às suas filhas o padrão do Senhor, com seu exemplo, e aos seus filhos a terem critério na hora de escolherem uma esposa. Sim, porque homens de Deus sérios no Senhor, eles observam tudo isso. Na hora de escolherem uma esposa, homens que pertencem a Deus querem mulheres de Deus. Aqui no versículo 10, o Espírito nos revela que devemos nos vestir, ataviar com boas obras, fazendo parte da noiva do Cordeiro, que está sendo ataviada para as bodas. Com certeza, amadas, nós mulheres sabemos quando a roupa que vestimos está decente ou indecente, pois se temos o Espírito de Deus, ele nos incomoda. Mas, infelizmente, muitas fecham seus corações e não querem ouvir o Espírito de Deus. Então, verdadeiramente, o Senhor se importa com nossas vestes, porque nossas vestes têm que ser puras, decentes e simples, mas a maioria prefere ser sensuais. Então, eu estava pensando em falar sobre vestes, e o Senhor colocou em meu coração esse assunto, pois vejo muitas discussões e julgamentos a respeito desse assunto, e a palavra de Deus não é consultada. Igreja, temos que acordar, temos que despertar, porque nós, como igrejas do Senhor, nós temos dado muito legalidade ao mundo, para o mundo entrar dentro das igrejas. Pois nós, como igrejas, temos nos desviado de seus mandamentos, temos seguido costumes mundanos, trazido os costumes do mundo para dentro da igreja. Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar a nós, não. Somos nós que temos que nos adaptar à palavra do Senhor. Amém? Então fiquem todos na paz. Que o Espírito Santo do Senhor visite seu coração,
através desse vídeo. Amém? O Senhor testifique em seu coração a sua palavra. Fique todos na paz do Senhor Jesus.